Você já esteve numa situação de extrema apreensão? Você já vivenciou um momento no qual você olhava para si ou olhava para o quadro e o cenário e não via alternativa? No qual você se sentia a pior das criaturas? Você já vivenciou isso? Você já enfrentou esse momento tão difícil no qual você se depara, de repente, com todos os problemas do mundo que você pensa? Pois bem, nessa situação a gente deve se fazer uma pergunta básica: o que de pior pode me acontecer? Bom, o que realmente pode me acontecer de pior? E aí você já sabe o que de pior poderia acontecer para você e passa a responder como agir nesse momento, ou nesse cenário, ou nessa situação. Entendeu? Quando isso acontecer, pare para refletir sobre como você pode sair dessa situação. Mas não apele para coisas mágicas. Apele para a realidade. E aí você vai entendendo. E aí, de repente, você passa a se conscientizar de que, ainda que a pior coisa acontecesse, que o pior cenário se tornasse real, ainda assim teria algo a fazer. Você já não seria mais surpreendido pelo pior dos cenários. Você já não seria mais refém de algo que você não possa controlar, porque você passou a avaliar esses cenários. Esse é um processo de aprendizado. Nós não nos preparamos para enfrentar dificuldades. Por isso que é tão difícil enfrentar adversidades. Por isso que é tão difícil controlar a apreensão. Por isso que é tão difícil conviver com situações limites, porque nós não nos habituamos a respirar fundo e fazer de conta que esse cenário todo está um tanto quanto afastado de nós e da nossa realidade. E então, olhando essa situação que o leva a um quadro de muita apreensão, você vai entender que sempre há algo a fazer. Talvez a pior das alternativas, ou as piores alternativas, sejam a de repetir a avestruz, de enfiar a cabeça para dentro, ou então fugir. Nenhuma situação é impossível de ser enfrentada. Até porque essas situações advêm de opções, muitas vezes nossas, de equívocos nossos e de modos que a gente coloca em prática. Mas não quero fazer esse julgamento. Eu quero apenas que você saiba, que você aprenda a fazer esse exercício. Quando a gente fica muito apreensivo, ajuda a ler os cenários. E sempre não pense no melhor quadro. Pense sempre na pior situação. Sim, sim, não pense, não vai dar tudo certo. E se não der? Você pensou nessa alternativa? Pense sempre nos cenários todos, dos piores aos melhores. E avalie os cenários igualmente de modo concreto. Porque quando chegar o momento, porque quando as coisas que nos levam a um estado de apreensão acontecerem, nós já teremos como reagir. Por um lado ou por outro.
Esse é um processo de aprendizado. Isso é também a presença de Deus. Porque Deus nos dotou de muitas capacidades que a gente subestima, que a gente nem é capaz de exercitar. São capacidades, são dons, são talentos, são modos de ver, encarar e resolver as coisas que são postas por Deus. Mas nós temos uma capacidade de reduzir Deus. Ah, Deus me salva. Não, Deus já lhe salvou. Deus já lhe deu a capacidade de analisar os cenários. E para você sair de uma situação na qual você se meteu, é importante, numa situação de apreensão, é importante que você tenha a serenidade, a capacidade de se abstrair e analisar esse quadro. Analisar esse quadro, analisar esse cenário, entender toda essa realidade é fundamental. Sabem por quê? Porque desta forma, deste modo, agindo assim, nós evitamos que o fator surpresa acabe nos engolindo e, em lugar de encontrarmos alternativas, acabemos nos afundando cada vez mais. Reflita, avalie. É sempre bom.